Hoje nós iremos falar sobre inveja. Misericórdia, né? Mas está muito presente em nosso meio, tá? E o que eu falo em nosso meio, às vezes pode estar presente em nós e nós às vezes não estamos percebendo que estamos sendo invejosos. E pela misericórdia, nós compreendemos que inveja não vem de Deus. Não é verdade? Inveja não vem de Deus. Mas nós iremos hoje conversar sobre isso. E nós iremos ver na Bíblia o que pode nos levar, ou que pode já ter se instalado em nós como inveja, para nós tratarmos. Nós somos o povo de Deus, somos humanos, não estamos livres, porque tudo depende da nossa construção também, mas quando Deus traz a luz a um local que está escuro em nossa vida, é para trazer vida àquele lugar que estava morto, tá bom? Aleluia? Pela misericórdia, né? Mas nós iremos conversar hoje sobre a inveja. Aleluia? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 4. Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor. Amém? Talvez a gente diga, poxa, eu nunca tive inveja. Talvez a gente nunca teve, né? A gente fala, né, às vezes, né? Não, nunca tive inveja, não. Será? Será, crente? Hoje, será que a gente, com Jesus Cristo, a gente diz, não tem inveja não, mas será mesmo que a gente às vezes não tem um pinguinho no nosso coração? Amém? Então, Gênesis 4, a partir do versículo 1, você vai ver a vida de quem? Caim e Abel, né? Então, vem dizendo assim, Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou com agrado o de Caim, a oferta de Caim. Por isso Caim enfureceu-se e transformou. Olha para cá. O que é que Caim teve? E o que é que aconteceu com Caim? Ele endemoniou. Em outras palavras, Caim endemoniou a partir da inveja. Amém? E aí Deus pergunta, o Senhor, versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Vamos passar agora lá para Gênesis 37, a partir do versículo 3. Vocês vão ver uma coisa tão curiosa que quando eu estava lendo eu fiz, meu Deus do céu, que coisinha linda. A partir do versículo 3. 37. Eita, Cecília, acabei nem avisando, não foi? Amém. Ok. Aqui fala de José. Capítulo 37, versículo 3. Fala sobre a história de José. José era um sonhador, né? Ora, Israel gostava muito, presta atenção aí, tá? Uma das chaves. Ora, Israel gostava muito de José, mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram
que o pai gostava mais dele. Quem gostava mais? O pai gostava mais dele do que os outros irmãos, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Misericórdia, né, também? É, mas amém pela palavra de Deus. Papai de amor, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor deixou direcionado para a nossa vida. Entendemos que o Senhor quer nos ajudar a passar por etapas de nossa vida que muitas vezes estamos presos. E uma dessas presídios pode ser a inveja. Na autoridade do nome de Jesus, nossa consciência conectada aos seus pensamentos para podermos receber o entendimento para essa noite. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu deixei separado também aqui Davi. Tá bom? Deixei separado aqui, 1 Samuel, Davi. Davi também, vou dizer também, tá? Também era o filho mais novo de Jessé. E quando eu estava lendo a Bíblia, esses 3 casos, os 3 lugares quando aparece a inveja, está relacionado ao novo. Abel era mais novo do que Caim. José era o filho mais novo de Israel, Jacó. E Davi era o filho mais novo de Jessé. Tudo aconteceu com o mais novo, o mais recente. E Deus se agradava do mais novo. Mas eu quero primeiro chegar em José. Vocês perceberam que às vezes na nossa construção, na nossa infância, na primeira infância, lá quando os nossos filhos nascem, quem é pai vai saber muito bem disso. Se nós temos 2 filhos, a partir de um filho, né, mais à frente, José tinha 12, né? Meu Deus do céu, José não. Israel tinha 12, né? Então era muito menino. Existe um erro na família muito grande e que às vezes a gente só vai notar quando os filhos se tornam mais velhos. Vocês já perceberam que às vezes nas famílias existe muito mais do que umas brigas de irmão? Existem alguns desavenças, não? Manhinha! O menino pegou, aqui no Nordeste é manhinha, tá? Manhinha, o menino pegou, fulano pegou o controle de mim. Só para poder tomar o espaço, né? Mas só que existem situações que vão muito mais além do que uma birra de irmãos. Infelizmente, muitas das vezes, essa inveja, ela é colocada no nosso lar pelos nossos pais. José era o filho predileto de Israel. Jacó, eu vou falar Jacó, ele deu a entender aquele grupo da sua família que ele tinha o filho predileto. E o que é que aconteceu com os irmãos de José? Ficaram com inveja do amor do pai, de tamanha dedicação que o pai deu ao filho mais novo. Tamanha dedicação que ele fez uma túnica para colocar sobre José. É tamanho gostar, tão diferenciado, que quando José foi embora, foi vendido, e eles pegaram a túnica dizendo que José estava morto, o pai entrou em depressão. E ele não conseguia viver mais em canto nenhum, até ele encontrar novamente com José. Depois de muito tempo, como a Bíblia vem relatando, José passou por vários perrengues na vida, até ele perdoar os seus irmãos e ter o reencontro. Mas eu quero chamar a atenção para nós enquanto família. Talvez hoje eu viva uma vida aquém do que era o que Deus pretendia para mim, porque eu coloco a minha base da minha vida em competir com meu irmão. Às vezes eu quero competir com ele a todo custo. Se eu faço algo, vou dizer que eu tinha meu irmão, né? Então, se ele faz algo, eu preciso fazer algo melhor que ele.
Então existe uma competitividade que não é saudável. Uma competitividade que está alicerçada pela inveja. E o que vai acontecer é um relacionamento familiar disfuncional. O que vai ocorrer é o que pode ocorrer com o que ocorreu com José. A gente não vai dizer que um vai para o poço, ele vai ser preso, não é isso, mas sair da trajetória que seria uma trajetória familiar ideal. Há desavenças entre os irmãos. Aí a Bíblia diz, olha, existem amigos que é mais chegado do que irmãos. Como é que poderia ser isso? Já parou para analisar que a Bíblia coloca às vezes que amigos podem ser mais ligados do que os irmãos de sangue? Então aconteceu alguma coisa antes disso. Deus observou algo na família que os irmãos não estavam se dando bem. Mas quando eu saía, eu conseguia me dar bem com as pessoas. Já se perguntou por que eu não me dou bem com meu irmão? Já parou para analisar? Por que eu não me dou bem, não me dou bem com meu irmão, com a minha irmã? Por que eu não me dou bem? Algo não está correto. Existe algo a ser tratado nessa relação. E, na verdade, não tem a ver com meu irmão. Porque eu vou localizar o ser humano, ele é tão egocentrista, ele localiza tanto as informações nele, que quando vem a culpa, ele joga para o outro. Ele não assume o seu papel. A Bíblia fala, se depender de você ou de mim, tenha paz com todos. Será que eu estou tendo paz com meu irmão? Ou será que eu tenho invejado a posição que ele ocupa? Essa relação nasceu onde? Dentro da família. A família, por ser a base de tudo, é lá que vai ser colocado os princípios que futuramente os nossos filhos, eles irão acompanhar. E pode ter certeza, não há como errar. O princípio errado que tiver na nossa família, se não tiver uma ressignificação nele, no processo do filho, vai ser instalado na família do filho. E eles vão repetir as nossas ações. Não adianta dizer que eu amo mais um do que o outro. Não adianta eu querer fazer o gosto mais de um do que o outro. Eu lembro muito bem do meu pai, que ele fazia, eu faço igual para os dois. Meu pai viajava um bocadinho. Todas as vezes que ele ia para, por exemplo, para o Paraguai, meu pai sempre trazia o mesmo presente para um e para o outro. Ele não deixava, se ele fosse agradar um, ele colocaria também um agrado para o outro. Eu e minha irmã já brigou muito. Nós brigamos muito já. Mas uma coisa que eu nunca tive foi inveja da posição do meu irmão. Nós tivemos as nossas desavenças, mas nunca foi por posição. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele alicerçou muito bem isso na gente. Ele conseguiu construir um elo que, depois que passa essa transição, principalmente da adolescência, nós conseguimos nos conectarmos. De tal maneira de pensar um futuro diferente até para os nossos familiares. Sentar, conversar com meu irmão e dizer, poxa, a gente pode pensar de ver como é que faz com o pai e com a manhinha, né? Faço a gente pode sentar, a gente vê mais futuramente o que a gente pode fazer, né? Para pelo menos tirar eles daqui de onde eles moram, que eles não se sentem bem. Mas se fosse de outra maneira, eu não teria um diálogo aberto com meu irmão. Porque possivelmente eu estaria ou invejando a posição dele, ou ele estaria tentando chegar na posição que eu ocupo. E José, nesse momento aí, quando Israel declara visivelmente, porque não era só por conta dele dizer, eu gosto mais do meu filho. Não era isso. Ele trazia José para junto. Ele cuidava de José diferente. Eu entendo que José era um menino criado com vó, como a gente diz aqui no nosso ditado. Mas era o pai que paparicava tão José, que eu acho que os irmãos eram tudo com a unha suja de tratar a terra,
de ir buscar a comida com uma questão de boi. E José possivelmente não fazia um trabalho tão pesado, porque o pai deixava José mais no cantinho. Então nós, como pais e mães, isso daí é um alerta mesmo para a igreja do Senhor. Você que não tem filho, que vai ter filho, pegue a revelação e comece a perceber, já de agora, se você foi escanteado por seu pai ou por sua mãe. Porque se você foi, você vai fazer isso com o seu filho, inconscientemente. Aí o que eu digo é o quê? Comece a observar para ressignificar esse sentido e começar a trazer os dois da mesma maneira, igualzinho. Claro que cada um tem a sua personalidade, claro que cada um tem seu jeito de ser tratado, mas eu não posso em nenhum momento dedicar mais o meu tempo, o meu amor, tudo que eu tenho para um e deixar o outro na lacuna. Eu não posso fazer isso. Ah, não, porque às vezes os nossos filhos, eu tenho duas, né? Uma é mais ativa, né? Para quem conhece aqui na igreja, uma é a mais nova, e a mais velha é mais quietinha. Mas o que eu faço com uma, se for brincar, eu faço com a outra. Para que elas não cheguem ao entendimento que eu estou dando mais amor a uma do que a outra. É um equilíbrio. Pai, mãe, é um coração só para amar da mesma maneira a quantidade de filhos que você vai ter. Se você vai ter um time de futebol, tenha, só que equilibre o amor. Dê a dosagem de amor ideal para todos os 11, mesmo que tenha ainda o reserva lá. Mas dê a mesma medida de amor, porque se um perceber, porque o inferno faz isso, tá? Que está sendo dado mais amor a um do que o outro, sabe o que vai acontecer? Rejeição. Quando a rejeição pega, a inveja entra junto. Misericórdia, né? Mas a inveja entra junto. A inveja é um espírito. E ela vai tomar conta de todos os pensamentos, porque vai estar literalmente modificando a forma de ver. E aí eu vou ver o meu irmão como inimigo. E aí a gente passa para quem? Caim e Abel. Imagina só, vê a diferença do que houve com Caim e do que houve com Abel. A Bíblia relata que Caim foi o primeiro a fazer a oferta. Não foi isso? Caim pegou a agricultura lá que ele trabalhava com a terra e foi levar para Deus. Abel até viu essa ação de Caim. E Abel foi fazer o quê? Não foi um exemplo? Foi. Mas existiu algo diferente que Abel fez. Abel pegou a primeira cria. Ele escolheu dar o melhor para Deus. Ele fez, poxa, vamos pensar, tá? Isso é parafraseando, a Bíblia não relata isso, tá, gente? No nome de Jesus. Abel viu Caim levando a oferta, fazendo a oferta lá. Caim viu e achou interessante, porque nós, quando estabelecemos referência, nós somos exemplos para as pessoas. Não é verdade? É ou não é? É. Se eu estou aqui num espírito, as pessoas vão ver, dizendo, puxa, que o homem de Deus, mulher de Deus, e eu quero ser como fulano. Eu quero chegar na etapa que o fulano está. Não é verdade? Então, imagina só, Caim fez lá a oferta e Abel viu. Abel faz, poxa, vamos pensar, né? Meu irmão fez uma oferta ao Senhor, e eu vou fazer também. Só que Abel não foi motivado para querer competir com Caim. Ele simplesmente pegou a primeira cria e levou para Deus. Senhor,
Eu imagino Abel, né? Todo meninão. Vou pensar assim, tá? Abel todo meninão, todo, né? Vou dizer honesto. Disse, Senhor, olha, eu entendi que foi o Senhor que me deu tudo isso daqui, ó. Poxa, tá aqui pro Senhor. A primeira cria, viu? Porque não tem como eu dar outra coisa se não for o primeiro pro Senhor. E esse coração sincero de Abel foi o que fez Deus se agradar do que foi a oferta. Aí Abel viu que Deus se agradou. Imagina só, Deus espírito, mas Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel. Aí aquilo, no olhar de Caim, ele foi rejeitado por Deus. Deus não rejeitou Caim. Deus rejeitou o quê? A oferta. Mas ele estava tão dedicado a mostrar algo a Deus, que ele parecia que ele estava junto com aquela oferta, e ele se sentiu rejeitado por Deus. Quando ele se sentiu rejeitado, o que foi que a Bíblia coloca? Que o rosto dele transformou-se. Caim endemoniou. E quando a inveja entra, presta atenção. Você está achando que é muito para poder a gente mostrar a inveja? Não. Às vezes os nossos comportamentos revelam a inveja que nós temos. A inveja faz uma arquitetura de como é que eu vou fazer. A gente começa a manipular os resultados para poder chegar ao meu resultado. A cabeça de Caim era o quê? Se eu matar Abel, só está eu e ele. Não é verdade? Então ele vai aceitar a minha oferta. Percebeu o que a rejeição faz com a gente? Deus rejeitou Caim? Deus nunca rejeitou ninguém. Ele rejeita a nossa atitude pecaminosa. Se a gente for lá para Saul, Deus disse, olha, não ora por Saul não, porque ele não tinha mais o que fazer por Saul. Mas Deus não rejeitou Saul, rejeitou Saul como rei, não como pessoa. Ele não queria que Saul liderasse mais o povo dele. Aí Caim vai, e você sabe dos relatos posteriores, matou Abel. E depois Deus fala lá com Caim, né? Sobre a questão da morte de Abel, que não era para ser preciso ter feito isso, mas se a Bíblia relata, porque existiu algo que fez, que acometeu esse crime. Então, quando eu disse para vocês que existia uma relação, eu fiquei pensando, poxa Deus, poxa, Abel era mais novo. Não foi que a gente estava conversando agora, não foi? Abel era mais novo. José era o mais novo. Davi era o mais novo. A inveja, sabe o que a inveja faz conosco? Ele transforma o nosso pensamento achando que está roubando a nossa posição. Cada um tem sua posição colocada. Mas, por eu estar há muito tempo, vamos colocar o nosso exemplo, né? Por eu estar há muito tempo no Evangelho, não, Cecília chegou um dia desse, ela não pode ocupar a posição que eu estou, não. Eu e a pastora Elis, nós sofremos muito com a inveja. Nós sofremos de tal tamanho que era de uma maneira que às vezes a gente brincava, dizia mesmo assim, a gente está passando pelo tempo do probatório das pessoas, porque no serviço público existia um tempo que é chamado probatório, que é de 3 anos, né? Para depois você ser efetivado como funcionário público. Até esse período você pode ter, as questões do seu emprego podem estar variando. E vai depender da análise final, do respaldo onde você está trabalhando, para saber se você fica ou se torna mesmo o funcionário público ou não. E aí estabiliza, né? Que o pessoal fala, estabilizou a carreira, né? Então nós estávamos passando, não era pelo probatório de Deus somente não, mas era pelo probatório das pessoas.
Porque todas as vezes que nós começávamos a conversar com as pessoas diziam mesmo assim: mas vocês são muito novinhos. As nossas conversas, quando a gente começava a aconselhar, não surtia efeito. Por quê? Porque nós éramos inexperientes. E Deus mostrou que o espírito de inveja estava tão alicerçado nas pessoas que quem é invejoso dificilmente consegue escutar qualquer outro que esteja abaixo dele. Ele se coloca numa posição acima e ele não consegue ter ouvido para as pessoas que estão abaixo dele. José não foi lá para o Egito, sofreu, porque ele revelou um sonho, dizendo que eu vi 12 feixes, reverenciando um feixe que era eu. E aos irmãos, tomado pelaquela inveja, vai dizer: tu quer dizer o quê? Que eu vou reverenciar você? Tem alguma coisa errada. Porque na cultura, presta atenção, na cultura, o mais velho é o primeiro herdeiro. O mais velho era como se fosse a passagem do trono é para o mais velho. Mas para Deus não tem isso. Para Deus tem um tempo de intimidade, tem um tempo da pessoa que ele vai saber, que ele pode dizer: esse vai. E aquele pega. Eu vou, Deus. Você pode ter 20, 30 anos de evangelho. Se você não parar para escutar aquele que tem um dia, algo está errado. É o mesmo Espírito já. Quando eu digo sim para Cristo Jesus, é o mesmo Espírito. Eu não vou precisar, eu digo como conselho, que nós não precisemos escutar a burra falar conosco para poder mudarmos a direção. E a boca de Deus falando, porque a Bíblia fala sobre o neófito, né? Aquele novo na fé, e eu não poder escutar o novo na fé? Aquele novo na fé que às vezes tem muito mais intimidade com Deus do que eu. Ah, não, porque eu passei já há muito tempo, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu sei lá, mais de 30 capítulos decorados. Amém. E o que é que você fez na sua vida com esses capítulos todos? Enquanto a pessoa chega, lê um versículo, e esse versículo já transformou ele, pela intimidade que ele tem com Deus. Deus vai contar com a oferta agradável de quem? De quem teve mudança e está colocando o seu coração à disposição. Foi o que aconteceu com Abel. Abel, ele poderia ser o mais novo. Davi poderia ser o mais novo. José poderia ser o mais novo. Mas eles disseram: Deus, eis-me aqui. Faça segundo a sua vontade. A Bíblia relata que quando Davi chegou no campo, o que é que está fazendo aqui? É como se hoje os irmãos, Eliabe, dissesse: o amostrado. O que é que estás fazendo aqui? Davi fala mesmo assim: vocês estão tudo aqui, tudo guerreiro, porque Davi também era ousado até demais, né? Era ousado até demais. Vocês aqui escutando, vê só, escutando esse filisteu e circunciso falando do meu Deus, e vocês não estão tomando posição, aí ele vai cair. É por isso que a Bíblia coloca: por que os mais novos? Às vezes nós estamos tão cauterizados com a inveja, no lugar onde nós estamos, que quando um vai, na nossa mente, tá? Isso é na nossa mente. Quando um vai passar à nossa frente, nós não aceitamos. A posição não é minha? Está passando na minha frente. Aquele fulano está passando na minha frente. Ele chegou agora. Vai analisar a vida do fulano. Vai ver o que é que o fulano fez que você não fez. O que talvez Deus contava com você para você fazer,
Você sentou no banquinho lá e ficou observando tudo passando. Chega um que Deus dá a direção. Lembra que a obediência é a partir de escutar a voz de Deus? Fez. Porque a obediência é instantânea. Obediência demorada é desobediência. Aí imagina, Ellen, Deus falando, Ellen, vai ali e fala com fulano. Ellen vai lá e fala com fulano. Mas em outro momento, Ellen, fala ali com fulano. Será mesmo, Deus? Que é para eu falar? Será mesmo, Deus? Não, não vou não, porque eu não... Desobedeceu. Vai a segunda vez. Deus, fala. Cecília? Não. Não, Deus, eu não... Isso é exemplo, tá, minha gente? Em nome de Jesus, é exemplo. Aí vai lá, Iraíde, fala... Não foi, chegou lá e falou. Deus vai contar com quem? Com aquele que, independente do tempo que tenha a obediência imediata. E isso, por nós, achando que é a nossa posição, iremos olhar o outro como inimigo. Nós iremos olhar para o outro como se fosse, ele está tomando a minha posição. Isso já aconteceu dentro de casa? Já. A posição que nós gostaríamos, às vezes, de estar no colo de painho ou de maninha, que não tinha. Nós invejamos o nosso irmão. Aquele momento que nós queríamos que às vezes, o nosso pai, a nossa mãe, estivesse lá, mas ele só foi para o do meu irmão, ou para o da minha irmã. Nós invejamos isso. Isso é colocado no nosso coração. Porque nós não temos proteção na infância. Qual a proteção que nós temos? Seria nosso pai e nossa mãe. As nossas caixas de construções estão todas abertas. E tudo que for colocando vai para construir algo dentro de nós. Ou seja, nós somos só absorvemos. Absorvemos para construir. Absorvemos para construir. Absorvemos para construir. E quando ocorre algo que é disfuncional, o crescimento é torto. E para desentortar? Só quando nós começamos a ter a revelação de Deus, porque ninguém consegue acessar. Porque se a gente for falar, é como se estivesse falando da minha vida. Não, você está falando da minha vida. Pastor, o senhor subiu no púlpito, viu? E o senhor está falando da minha vida. Para ver o tamanho da ferida que é dentro de nós. Então, meu amado e minha amada, quando nós começamos a observar mesmo o nosso comportamento, porque a inveja, ela se mostra por meio dos nossos comportamentos. Ou seja, ela é um demônio que atinge a nossa maneira de se expressar. Deus deixa muito claro que Abel ficou como? Vamos ler, né? Está aqui abertinho. Abel ficou furioso. Caim ficou, muito obrigado. Caim ficou furioso e o seu rosto transformou. E Deus diz logo depois, diz assim, Caim, por que você se enfureceu? Por que você transformou o rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta que Deus lançou para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito? Então Caim já tinha feito alguma coisa diferente. Mas se o não fizer, saiba, olha, presta atenção. Saiba que o pecado te ameaça a porta. A inveja não nos faz ver mais o pecado que está perto de nós. Ou seja, a tentação. E possivelmente nós iremos embarcar. Aleluia? Então, povo santo, a inveja, se a gente for olhar pelo que Caim fez com Abel, literalmente, ela vai mostrar as nossas motivações. Qual está sendo a motivação a servir a Deus? Será que é para agradar as pessoas?
Ou será que é a motivação de agradar a Deus literalmente? Porque se tiver na motivação que as pessoas me reconheçam, é porque eu quero uma posição. Agora, se é que Deus se agrade como foi com Abel, tenha certeza que ele vai dizer: meu filho, você não precisa fazer muito não, tá? Sabe por quê? Porque você deu essa primeira parte, essa excelência em servir. Então você não precisa fazer muito, eu amo você. Você não precisa fazer nada para estar agradando ninguém. Então, outra curiosidade é que a inveja me faz viver ou buscar uma vida em uma falsa realidade. Isso tudo por conta de quê? Rejeição. Não se desconecta da rejeição. Por que faz isso? Quem daqui não quis tanto entrar no grupinho X da escola? Dificilmente vai ter um que não tenha sido isso. Quem daqui, porque tem gente que é influenciável até chegar velho, viu? Porque não tratou a rejeição. Quem estiver escutando a palavra, que já foi para o lugar influenciado por pessoas, é porque eu estou invejando. A inveja está dentro de mim. Eu estou buscando uma posição para poder eu me mostrar. Aquele grupinho, para mim, ele é muito legal. Então, eu quero aquela posição. De todo jeito. Às vezes, a gente vê relatos na TV. Teve um período que estava tão complicada essa questão da aceitação, que o pessoal estava na internet, jovens na internet, e eu falo porque foi um período muito crítico, que tinha, eu não lembro qual era o nome que tinha no YouTube, era como se fosse uma voz, que falava para a pessoa fazer tal algo com o corpo. Vocês lembram disso? Esse negócio aí. Cão aí. Esse cão aí que tu falasse, Ellen. Então, eu falava algo. As pessoas estavam tão fora de um contexto. Os pais e as mães não percebem, ou não estavam percebendo que o menino estava sofrendo uma rejeição tão profunda, que ele estava invejando algo, que o que supriu essa inveja foi exatamente uma fala dentro da internet, e que para poder ele aparecer para o pai e para a mãe, ele precisava fazer o quê? Cortar o corpo. Aí era aquele desespero. O pai e a mãe se ligavam no menino. E ele queria só o quê? Atenção. Atenção. Somente atenção. Então é por isso que nós precisamos ficar muito atentos. Como é que está sendo a construção da primeira infância dos nossos filhos? Até eles chegarem aos seus 6, 7 anos, vou dizer 8 anos, onde a idade começa a passar para a idade da razão lá, né? A personalidade dele é construída, é firmada. O que ele vai ser, a partir dali, já não tem muita modificação até ficar grande. O caráter dele começa a ser estabelecido nessa primeira infância. Então, se a partir daí ele for um caráter mais duvidoso, tem as construções de lá da primeira infância. Se ele, no convívio com os amigos, ele é muito competitivo, mas muito competitivo, e ele quer ganhar sempre, calma que tem algo errado. Então, é isso que nós precisamos observar. Eu estou falando dos filhos, tá? Talvez sejamos nós que estivemos naquele período aqui que está sendo falado agora. Da competitividade, às vezes da autoexclusão. Por quê? Infelizmente, a nossa construção não foi uma construção sadia. Os nossos pais têm culpa? Para a construção deles, não. Porque eles não tinham esse entendimento. Quem é que está tendo esse entendimento? Quem está tendo esse entendimento?
somos nós. E o que é que eu preciso fazer com meu pai e com minha mãe? Agir com misericórdia. E eu preciso, literalmente, chegar no meu coraçãozinho e dizer: Deus, eu me identifiquei tanto no que foi falado. Eu tinha eu ficava tão acirrado com os meus irmãos. Eu não conseguia ter um convívio legal com eles. Mas eu entendi que eu senti mesmo aquela rejeição. Porque na minha mente, na minha cabeça, até meu pai pode, minha mãe pode ter expressado isso. E eu tomei isso como uma rejeição para mim. Eu fui rejeitado mesmo, Deus. Mas o que eu quero dizer ao Senhor é que, por identificar que eu fui rejeitado, agora eu não quero mais essa posição. Porque o Senhor nunca me rejeitou. O Senhor nunca rejeita ninguém. Então, os meus pais, eles não tinham consciência disso. Então, Deus, no nome de Jesus, perdoa as ações do meu pai e da minha mãe. E também me perdoa por ter assumido essa posição de rejeitado. E que eu quero viver agora é viver a posição que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Entendendo que existe uma posição preparada que o Senhor deixou totalmente preparado para mim. Percebeu? O que é que faz a inveja? Nos tira da posição que Deus estabeleceu para nós. Nos tira do lugar ideal de Deus para a gente. Eu conversando hoje com Elis, diz: meu amor, infelizmente a igreja está perdida, porque não sabe qual é o propósito. Quando eu falo a igreja, somos nós, tá? Porque não sabe qual é o propósito da vida. Existe como se fosse, é como se tivesse uma cegueira, que não consegue avançar porque não consegue saber qual é o propósito. Deus nos fez com um propósito estabelecido, com uma direção estabelecida, com uma posição que é nossa, por direito de criação. Quando você escutar por direito de criação, foi porque Ele criou você com um propósito. Então, eu não preciso buscar a posição do outro. Eu não preciso me espelhar para querer o outro. Eu preciso ter referência. Referência é eu acompanhar algumas atitudes das pessoas e eu concordar. E mesmo eu acompanhando, eu discordo também das atitudes das pessoas. Eu não vou sempre estar concordando, ou seja, se a pessoa ela demonstra algo que não é de fato para o meu crescimento, então não preciso, eu só posso descartar, ela é humana. Você erra? Erra. As pessoas que você tem de referência também erram. E é por esses erros que ela apresenta que ela se torna tão humana quanto você. E é nessa posição que ele ocupa que talvez seja a posição ideal, porque às vezes, muitas vezes, as autoridades, eles lançam não, nós capturamos a inveja porque eles parecem ser seres perfeitos. Seu pai não é perfeito. Sua mãe não é perfeita. Você muito menos. Seu irmão também. Seres imperfeitos. Referência, beleza. Ser igual, não podemos, porque Deus fez. A única coisa que é igual é a imagem e semelhança de Deus. Minha posição é minha posição. A posição de Elis, minha esposa, é a posição de Elis. Eu não preciso tomar a posição de Elis. Eles não precisam tomar a minha posição. Não. Temos tanto entendimento
nisso. Que uma das coisas que em nós, eu vou dizer nunca porque até em nossas conversas a gente nunca foi a questão da inveja. Pelo contrário, nós sempre estávamos incentivando um ao outro. Sempre. Mesmo que brigando, viu? Brigando para não incentivo brigando, tá? Mas que era para cada um ocupar a sua posição. Aleluia. Então, na noite de hoje, povo santo, lembre-se sempre, eu não posso ficar vivendo a inveja. Eu não posso ficar nessa posição. Eu não posso querer a posição do outro. Deus fez uma posição para mim. Eu vou crescer, se é como o outro ou não, mas eu vou crescer no que eu tenho de intimidade com Deus. E a partir disso, Ele vai começar a revelar todos os direcionamentos para a minha vida. Eu só preciso ocupar a minha posição. A inveja nos tira da posição. Não fique admirado. Quando eu falo admirado, no sentido, dizendo que aquela... Não, é uma inveja boa, né? Porque o pessoal tem uma mania de dizer que é uma inveja... Não? Inveja branca, ainda coloca a cor na inveja. É inveja branca, não. Não. Pode tirar isso mesmo de você. Não tem isso de inveja branca, não. Você está torcendo para o outro avançar. Se ele está avançando mais do que você, é porque você está achando que ele está com um caráter maior do que o seu. E não tem a ver com isso, não. Cada um tem o seu avanço de acordo com a dedicação que tem, na intimidade com Deus que tem. E celebre com a pessoa. Celebre mesmo. Nós aqui celebramos cada um quando sai do seu lugarzinho que estava perdido. Porque quando nós chegamos na igreja, nós chegamos assim também, né? A gente chega perdido, né? Chega perdido na igreja, sabe o que é que vai fazer. Aí a gente chega assim para Cristo. Glória a Deus, aleluia. A gente começa a ter intimidade. Mas mesmo assim a gente começa a ficar perdido. Depois a gente começa a se achar na posição. Quando a gente chega na posição, e eu louvo a Deus pela vida da pastora Érica, aquele incentivo, vamos! Vamos, vocês podem! Quando nós sabemos a nossa posição, nós vamos servir de plataforma para o outro, de impulsionamento. Ele está aqui, eu brincando com ele esses dias, estava no aconselhamento com ele. Aí eu disse, o impulsionamento com o Renato, ele é grande, né, gente? Aí eu disse, vai, sai do canto, eu corro com os dois pés e bufo, né? Com os dois pés assim, impulsiona. Eu sei a minha posição, gente. A pergunta que vai ficar para a noite, você sabe a sua posição? Se souber, você vai estar impulsionando mais pessoas. Você vai estar impulsionando mais pessoas. E não vai ter competição. Se não souber, busque em Deus a sua posição. Ele sabe. Ele é o mais interessado que você ocupe a cadeirinha. Ninguém vai tirar de você isso. Tem o seu nome escrito na posição. Tem uma posição chamada lá, Iane. Tem uma posição chamada Adina. Tem uma posição chamada Diego. Você que está em casa também tem uma posição com o seu nome. Procure achar a sua posição. Pare de se perder, de se distrair com outras coisas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançando. A igreja tem muito o que fazer ainda até a volta de Jesus. Tem muitas pessoas esperando para poder receber o amor que nós recebemos. Não vamos perder tempo não, como tentando ocupar a posição do outro não. Parou já. Passou o tempo já da igreja ficar brigando. Eu quero tocar o violão junto com o Renato. Passou o tempo já.
Tem 2 violão, cada um toca de uma forma. Você é um ser singular, Deus te fez singular. Pelo amor de Deus. Vamos avançar. Avançar, avançar, avançar. O Senhor nos chamou para avançarmos. Quando eu tento ocupar o lugar do outro, eu estou retrocedendo, eu estou parado, estático, e o outro indo na minha frente. Deixa eu dizer uma coisa que nós aqui falamos muito, principalmente na reunião de liderança. E a maioria está aqui. Os pastores dessa igreja estão acima de vocês? Não. Estão acima de vocês? Não. Estão onde? À frente. É muito à frente? Não. É juntinho. Junto. A igreja avança junto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar?